Oi, hoje eu vou contar uma história do meu bisavô, avô da minha mãe. Ela ocorreu antes do ano de 1800. Bom, o meu bisavô, no caso, ele nasceu de pai e mãe escravos, mas ele nasceu beneficiado com a lei do ventre livre, aonde os pais tinham os filhos, os pais continuavam escravos, mas a criança nascia livre, né? E os pais continuavam escravos. Ele nasceu nessa lei. E depois, em 1888, os pais dele também foram libertos e eles foram pessoas livres, né? Mas ficaram pessoas livres, mas a pele não mudou de cor, continuou negra, com todas as dificuldades, os preconceitos, a pobreza, a miséria. Apenas podia dizer que era livre, podia ir e vir como uma pessoa comum. Eles trabalhavam na lavoura, no estado de Pernambuco. Esse meu bisavô, ele era solteiro. E ele ficou adulto e conheceu uma mulher. A mulher, para aquela época, o padrão daquela mulher não era bem aceito pela sociedade, porque era uma mulher que já tinha a vida dela com outros homens e já tinha morado com outras pessoas, já tinha ficado com outras pessoas. Então, uma mulher desse tipo, né, um rapaz de família, um rapaz de pele branca, provavelmente a família não ia querer, e nem mesmo ele. Mas, por ela ser assim, meu bisavô escravo, pele muito negra, ele viu ela se chamava Clarinda. E gostou dela, conversou com ela e gostou dela. Ela era branca, ela era portuguesa, direto de Portugal. Os pais dela tinham vindo de Portugal. Ela já tinha nascido aqui no Brasil. E eles foram morar junto. Dessa união deles, né, contra a convenção daquela época, que tinha muito preconceito de um homem negro, filho de escravos, se casar com uma mulher branca, mas no caso dela nem tanto, porque ela também tinha um passado. E eles se casaram, né? Foram morar junto, se casaram sem papel, foram morar junto. É como se fosse um casamento. E desse casamento começaram a nascer os filhos. Um desses filhos se chamava Antônio, que é o meu avô, pai da minha mãe, e o outro chamava Manuel, que é o tio que eu conheci pessoalmente. Ele já tinha idade, mas eu ainda conheci ele quando eu tinha 10 anos. Eu vi ele esteve com a gente, tudo. E ele também. Aí meu avô, o pai dele trabalhava na lavoura, lá no estado do Pernambuco. E eles trabalhavam e as crianças não foram postas na escola, porque ele não era mais escravo, mas ele não ganhava dinheiro que dava para sustentar a esposa e os filhos. Nessa época, meu avô tinha 8 anos e o irmão dele tinha 6. E eles trabalhavam junto com o meu bisavô para poder conseguir o alimento, o pão de cada dia. Às vezes a minha bisavó Clarinda também ajudava um pouco.
todo mundo trabalhando para conseguir o feijão, a farinha, um pedaço de carne seca, e moravam numa tapera que eles mesmos tinham construído. Essa era a vida deles. E mudaram de fazenda para uma fazenda que tinha um barranco, uma fazenda que tinha um barranco muito grande assim na beira da estrada. E meu avô trabalhando lá em cima, ele tinha 8 anos, ele viu passando várias crianças, umas 6 crianças, 8 crianças mais ou menos, de manhã cedo. Aí ele perguntou para o pai dele, o meu tataravô. Aí ele perguntou para o pai dele, pai, para onde essas crianças vão? Aí o pai dele disse, elas vão para a escola. Elas estão indo para a escola na cidade. Aí ele falou, o que que faz na escola? Aí o pai dele falou, na escola a gente aprende a ler e escrever. Meu tataravô também era analfabeto. Meu bisavô também era analfabeto. Aí o menino perguntou, pai, eu quero ir para a escola. Aí o meu bisavô falou, não dá para você ir. Vocês têm que ficar me ajudando aqui na roça. Ir para a escola requer muito gasto, tem que comprar lápis, caderno, bolsa, e perde metade do dia. E tem que ter roupa para ir, tem que ter sapato para pôr no pé, porque eles viviam descalços, com roupas muito velhas, rasgadas, eles não tinham nada. Aí ele falou, pai, eu quero ir para a escola. E o pai dele falou, não dá para ir. Quem sabe mais para frente, você vai para a escola. Aí ele ficou quieto. Aí ele trabalhou, chegou na hora de comer. A minha bisavó Clarinda levou a comida na roça para eles, na marmita. Eles comeram e aí ele viu que as crianças vinham vindo, ele escutou o barulho das crianças. Porque crianças quando andam, eles conversam, eles gritam, eles correm. E ele escutou o barulho das crianças por volta de meio-dia, meio-dia e meio, que as crianças já haviam vindo da escola. Ele correu lá, na beira do barranco, em cima do barranco. As crianças passavam embaixo porque a estrada era embaixo. Aí ele perguntou, ô menino, o que você aprendeu na escola hoje? Aí o menino falou para ele, nós estamos aprendendo as vogais. Aí ele falou, mas o que é as vogais? Aí o menino falou, é o A, E, I, O, U. Aí ele falou assim, escreve aí no barranco para mim. Aí o menino falou, tá. Aí o menino acho que outro menino maior, porque esse que estava aprendendo as vogais era de 1º ano. Mas o que foi e escreveu já era um menino deve ser de 2º, 3º, 4º ano, não sei que tipo de estudo tinha na época. Aí ele foi e escreveu no barranco as vogais. Aí quando foi embora, aí quando foi de tarde, o meu avô pegou, foi lá no barranco para ver, depois do expediente do trabalho. Aí estava escrito A, E, I, O, U. Aí ele guardou, memorizou aquelas palavras, A, E, I, O, U. Quando foi no outro dia, ele trouxe um pedaço de carvão e um pedaço de tábua e ele escreveu as vogais no pedaço de tábua. Aí ele começou a treinar, arrumaram uma caneta lá para ele, o meu bisavô arrumou uma caneta para ele, e aí um pedaço de papel pardo, e ele ficou escrevendo A, E, I, O, U. Pronto, decorou. Aí ele depois disso daí, ele pegou e perguntou para os meninos
que eles estavam aprendendo, o que eles tinham aprendido. Aí eles falaram que eles tinham aprendido, eles estavam aprendendo o alfabeto. Aí ele perguntou que jeito que era e falaram. Ele falou, ai, escreve para mim no barranco. Aí o menino escreveu no barranco o alfabeto, né? Junto com as vogais para ele saber onde colocaria as vogais. Aí ele copiou o alfabeto também na tabuinha. E aí ele perguntou para o menino como falava, o menino soletrou para ele aquele alfabeto e ele aprendeu. Ele já tinha aprendido as vogais, ele aprendeu as consoantes. Aí, no outro dia, ele perguntou para o menino, o que vocês aprenderam hoje? Ele falou, nós estamos já aprendendo a formar palavras. Aí ele falou, mas como escreve palavra?